Da Supercopa do Brasil, pois as duas delegações já estão em Brasília. Roda aí, ó. A delegação rubro-negra do Flamengo chegou na noite de ontem. Foi recepcionada por torcedores do clube, né? A equipe do Jorge Jesus disputa no domingo a decisão da Supercopa do Brasil contra o Furacão, o Atlético Paranaense. E olha, para essa decisão, o Flamengo ontem foi surpreendido, hein? Pode não contar com o Gustavo Henrique, que deveria cumprir uma suspensão ainda dos tempos do Santos. Já o Rodrigo Caio treinou antes da viagem, né? E vai poder estrear, vai ficar à disposição aí do Jorge Jesus. Para o torcedor rubro-negro. Segura a Bruna. Segura a Bruna. Vamos soltar a Bruna aí? A Bruna tem informações aí do Flamengo antes da viagem. Pode ser? Tá no ponto aí, Ricardo? Então vai. Fala, Bruna. O mês de fevereiro pode ser muito especial para o torcedor rubro-negro. O Flamengo vai disputar 3 decisões: a Taça Guanabara, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. No domingo, o Flamengo joga a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense no Mané Garrincha. Na próxima quarta-feira, o rubro-negro volta a campo para o primeiro jogo da Recopa contra o Independente Del Valle. A partida de volta será no dia 26 de fevereiro. E entre as duas partidas da competição sul-americana, o Flamengo vai decidir a Taça Guanabara no dia 22. É verdade, já tenho esse conhecimento, o facto de jogarmos lá com o Vasco da Gama, e jogámos, não me recordo qual foi o outro jogo que fizemos em Brasília, o ano passado. Temos, é a mesma coisa, é quase, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa como se estivéssemos do Maracanã, o apoio é incondicional, a paixão continua igual. O rubro-negro fez seu último treino no Ninho do Urubu. Os jogadores que foram titulares da vitória sobre o Fluminense fizeram uma atividade regenerativa na academia do CT. Já os atletas que entraram na segunda etapa ou foram reservas durante o Clássico treinaram no campo, sob orientação do treinador Jorge Jesus. Rodrigo Caio treinou normalmente e deve voltar ao time no domingo. Essa é a melhor notícia, né? O Rodrigo Caio, liberado aí pelo departamento médico. E aí pode ser a solução, né, para esse problema de última hora. O Flamengo estava até consultando o STJD para ver se poderia utilizar o Gustavo Henrique. Gente, eu entendo, está suspenso pelo Santos, tem que pagar essa suspensão numa competição da CBF. E foi na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Aí o Santos entrou com um pedido e aí ele conseguiu atuar pelos outros jogos do Campeonato Brasileiro. Com efeito suspensivo. Isso, e agora ele vai ter que cumprir esse efeito. Então provavelmente vai ser Rodrigo Caio e Tuller ali na zaga. Ou o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Léo Pereira tá lesionado. Ah, lesionou, perdão. Teve 2 jogos como titular, sentiu depois do Fla-Flu. Pois é, o Rodrigo Caio e o Tuller, teoricamente, são 2 zagueiros de lado direito, né? E que já estavam no elenco do ano passado, mas dá pra você jogar. O Rodrigo Caio jogou já, pelo lado esquerdo já. Não seria pra ele nenhum susto, não. E tem conhecimento um do outro, estão trabalhando juntos há algum tempo já. A questão mais é ritmo do Rodrigo Caio, né? Que vem lesionado, não jogou ainda nessa temporada. A lesão dele foi antes da estreia do time principal. Isso aí pode pesar um pouco, né? Mas vai pro jogo, tem experiência, tem qualidade. Ô Rodrigo Bueno, pré-temporada do Atlético Paranaense, ela vem sendo bem mais longa que a do Flamengo, né? E inclusive é um time que não está sendo utilizado no estadual. Isso daí, o fator físico, a gente já viu que fez diferença no Clássico Fla-Flu. O Fluminense cresce justamente quando o Flamengo cansa. Pode ser decisivo domingo? Pode ser um problema para o Flamengo? Pode ser uma pequena vantagem para o Furacão, entre tantas vantagens que tem o Flamengo. O Flamengo tem mais time, mais elenco, mais investimento. Embora seja jogo em campo neutro, a gente sabe que o campo não é neutro, né? Vai ter uma multidão de flamenguistas. Perfeito. O Furacão vai decidir um jogo neutro no campo do adversário praticamente. O Jesus acho que fez certo. Ele colocou para dar ritmo no estadual, em jogos contra Resende, Madureira, para Fla-Flu, o time principal, visando a Supercopa e a Recopa que vem mais à frente. Ele está dando preferência para essas Copas. O Flamengo viaja direto de Brasília para o Equador. O foco do Flamengo muito nesses torneios, nessas Copas, fez com que ele aprontasse o time. Se não é a melhor pré-temporada com mais tempo possível, mas ele está fazendo do estadual essa pré-temporada. Então acho que o Jesus acertou. E o Furacão tem muitas baixas.
Furacão primeiro trocou de técnico, né? Do ano passado, Thiago Nunes, teve aquele processo de transição, chegou o Dorival. Dorival tem pouco tempo, o Jesus já conhece esse elenco que foi reforçado, né, com a palma da mão dele. O Furacão perdeu jogadores importantes. Bruno Guimarães, próprio Léo Pereira, né? Teve até jogador que trocou um time da Supercopa pelo outro, o Furacão pelo Flamengo. Então perdeu jogadores importantes, conseguiu ali aos 45 tempos acertar com o Rony a situação, mas perdeu jogadores, perdeu técnico. O Furacão começa o ano enfraquecido em relação ao ano passado. O Flamengo, ao contrário, começa ainda mais forte. Então, para mim, o Flamengo é amplo favorito para essa decisão. E o Atlético Paranaense, né? Véspera aí da viagem, também já está em Brasília, a delegação do Furacão, com uma novidade, né? A novidade do banco, né? Que hoje o Santos é um dos principais goleiros do futebol brasileiro, mas trouxe uma peça de reposição legal, achei interessante. Solta o vídeo aí, ó, Jandrei, anunciado como reforço do Atlético Paranaense. Jandrei jogou demais na Chapecoense, hein? Eugênio, fica como opção. Ou vai brigar pela titularidade? Eu acho que fica como opção. Eu também acho. Eu sinceramente, eu via muitos altos e baixos no Jandrei. É mesmo? Tinha alguns momentos bons, outros nem tanto. Eu achei que ele no Chapecoense ele foi tão bem. O goleiro de time, com todo respeito ao Chapecoense... Se bem que só um parênteses, eu não vou entrar nessa discussão com o Eugênio, porque eu confesso, eu vou lá e vejo os melhores momentos. Eugênio não. Eugênio grava todos os jogos e assiste todos os jogos. Então eu saio muito em desvantagem nessa discussão. Fala aí, Eugênio. Dentro do que é possível, né? A gente procura assistir muita coisa. O goleiro de time que disputa a parte de baixo da tabela, ele aparece muito, porque a bola chega toda hora. Então, a cada jogo são 10 chutes que ele defende. Do que ele defende 10, ele deixa entrar 3. Então, assim, é diferente do goleiro do time que está disputando o título, que vai aparecer uma vez no jogo. Mas a bola vai chegar uma vez e ele vai fazer uma defesa. Sim. E aí não leva gol nenhum. O lá de baixo, ele leva uma saraivada de golpes, pega alguns e daqui a pouco acaba falhando uma, falhando outra. Então ele mostra uma certa irregularidade. Não, isso a gente concorda. Ele vai chegar como opção, né? O Santos é excelente goleiro nível seleção brasileira. A gente tem as prováveis escalações. Vamos colocar os campinhos aí. Domingo, hein? 11 da manhã, Mané Garrincha. Não é a primeira vez, né, Rodrigo Bueno? Eu estava te acompanhando no Fox Sports e eu lembro bem. As decisões, a CBF testou, né? Supercopa do Brasil em 2 edições de Libertadores. Com Grêmio e Vasco em 90 e depois com Flamengo e Corinthians em 91. Em 90, os confrontos entre Grêmio e Vasco contaram por Libertadores e Supercopa. Sim. Até hoje a CBF não entregou o troféu para o Grêmio. Olha o Grêmio só. cobra isso. Vai no site do Grêmio, tá lá a Supercopa, mas não tem o troféu. Podia homologar, né? Corinthians e Flamengo jogaram. Foi um jogo no Morumbi, apenas 2.000 pagantes, 1-0 para o Corinthians, gol do Neto. Foi um jogo só de Supercopa. Corinthians campeão brasileiro de 90 contra o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90. Então o Corinthians tem título. Eu fui no site do Corinthians, não consta. Pois é, olha até o Corinthians parece que não dá muito valor. A CBF homologou tantos títulos aí no passado, e eu acho que até com justiça, na minha opinião, enfim. Por que não, né? Já que vai investir tanto nessa competição, né? Nessa decisão de Supercopa do Brasil, que eu acho legal, eu acho bacana abrir a temporada com essa decisão. Por que não reconhecer, né, os 2 campeões lá em 90 e 91? Grêmio e Corinthians, no caso. Olha aí, ó, provável time do Flamengo, conhecido, né? Com essa mudança na zaga, Rodrigo Caio e Tuller, mas o restante é o time titular do Flamengo. Vamos colocar então o provável Atlético? Essa que é a surpresa, né? Pra mim, a novidade. A chance de ver o time do Dorival Júnior. Tá aí, ó, Renata Silveira. É uma fotografia completamente diferente, mas a ótima notícia, né? Tá aqui, ó, a dupla Rony e Nicão segue para 2020. A dupla segue ali, foi como eles citaram aqui anteriormente. É um Atlético Paranaense com um novo técnico e com as peças principais que não estão mais no clube. Então eu acredito que o Flamengo seja favorito para essa disputa muito por questão disso. Porque é um Atlético se reinventando, é um Atlético jogando agora sem o Thiago Nunes e com outros jogadores. E o Flamengo mantendo a base e trazendo mais jogadores se reforçando. Boa! Vamos correr aqui, olha, temos muitos assuntos ainda aqui no Bom Dia Fox, hein? A gente vai falar muito do majestoso ainda, espelhando São Paulo e Corinthians. Falta o Eugênio. Daqui a pouquinho, gente, você vai votar na nossa enquete, que tá com essa parcial aí, ó. Quem chega melhor no majestoso? Tá dando o São Paulo ainda, hein? Disparado, 68,1%.
Corinthians 31,9, quase 2.000 votos. Bom, agora a gente vai falar de velocidade aqui, hein? Neste sábado tem a etapa Cidade do México de Fórmula E.